Me chamo Tassiane Duarte, sou acadêmica do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Irei apresentar o trabalho cujo título é Distribuição de microplásticos no solo dos manguezais da Baía de Todos os Santos. O descarte e uso inadequado dos produtos advindos de plásticos vem sendo encontrados em determinados locais com muita frequência. Hoje, é um dos produtos que mais impacta na poluição das áreas costeiras, afetando assim várias espécies que ali vivem e se reproduzem, causando impactos nos ecossistemas de mangue e estuário. A Baía de Todos os Santos é uma região da costa leste da Bahia, ambulante de manguezais. Atividades antrópicas são os principais propulsores para a poluição dos solos de manguezais por metais. Devido a isso, os manguezais vêm perdendo a qualidade, alterando a dinâmica natural e sua função ecológica. Esse trabalho tem como objetivo identificar a poluição por microplástico e metais nos solos dos manguezais da Baía de Todos os Santos. Para isso, foram coletadas 3 amostras simples, 50 metros entre elas, para formar uma amostra composta. Coletou-se a camada de 0 a 3, uma camada de 10 a 13 e uma camada de 30 a 33, com equipamento ácido inoxidável. Foram coletadas 9 amostras em cada manguezal, formando 3 amostras compostas em cada profundidade. Nas análises de metais, as amostras foram destorroadas, peneiradas, quarteadas, encapsuladas e elevadas para leitura em equipamento EDX 8000. Para a salinidade, foi realizado um experimento para avaliar o efeito da salinidade nas análises dos metais nos solos. Para isso, 2 tipos de solo sem contaminação por chumbo foram escolhidos: o gleyssolo e o vertissolo. Foram colocados em 36 beckers, sendo metade dos beckers para cada tipo de solo numerados. Soluções foram preparadas com concentrações diferentes para sua respectiva água do mar e foram levados para secar em temperatura de 80 graus por 24 horas. Após o processo de secagem, os solos foram rearmazenados para a realização da leitura no EDX. Já para microplásticos, a extração foi feita pelo método de separação por densidade, usando uma solução de cloreto de zinco, que após a centrifugação, o material sobrenadante é recolhido e colocado no peróxido de hidrogênio para a oxidação da matéria orgânica, deixando por 24 horas para posterior filtração em membrana de fibra de vidro. As membranas foram fotografadas no microscópio óptico e os microplásticos foram contabilizados, classificados e conforme a cor e forma. Os resultados obtidos de metais são que a maioria das concentrações de potássio, cobre, chumbo e rubídio e zinco são evidenciadas nos solos dos manguezais no estuário do Rio São Paulo, próximo às cidades e indústrias. E dentre os elementos identificados na Baía de Todos os Santos como contaminantes, as concentrações de chumbo, cobre e zinco foram as maiores. Os elementos mais abundantes encontrados no solo da Baía de Todos os Santos foi alumínio, ferro, sódio, potássio e cálcio. E as concentrações médias gerais de chumbo e zinco foram de 20 mais ou menos 8 e de 77 mais ou menos 26 miligramas por quilogramas, respectivamente. Para os resultados de salinidade, vemos claramente um aumento da concentração de sódio quando aumentada a salinidade do solo. Por outro lado, a concentração de macroelementos não variam com o aumento da quantidade de água do mar. Verifica-se que no vertissolo há uma subestimação do teor de sódio, com concentração de 2,5% em vez de 3,5% no gleyssolo, provavelmente devido à interferência com as argilas expansivas do vertissolo. Com relação aos metais traço, também observa pouca variação na concentração em função da salinidade. Somente a 100% da água do mar pode-se observar um leve crescimento da concentração, mostrando uma interferência de sais, nesse caso extremo. Para resultados de microplástico, foi encontrada a presença de microplástico em todas as análises, com predominância de partículas de forma fibra nas cores azul e branco, confirmando que os manguezais estão contaminados por microplástico. Com isso, concluímos que substancial a variação dos metais entre os manguezais nos diferentes locais e nas diferentes linhas de influência da Baía de Todos os Santos. Podemos afirmar que a leitura das concentrações de metais em solos salinos de manguezais é confiável. Foi possível identificar alta concentração de microplásticos em todas as amostras analisadas, que todos os solos da Baía de Todos os Santos estão contaminados por microplástico.